Fala pessoal, começando mais um review semanal dos mercados para vocês. Semana aí de virada, mercado aparentemente marcou fundo, pelo menos no curto prazo, semana passada. Foi basicamente aqui na terça-feira, se não me falha a memória, foi quando surgiu o primeiro indício de cessar-fogo. E essa semana o cessar-fogo foi concretizado. Mais uma vez tivemos o taco do Trump, e dessa vez o maior de todos. Mas imagino que pro objetivo dele, manter a bolsa em alta, deu tudo certo. Ahn, mas enfim, vamos falar sobre o mercado, falar de gráfico e ver o que aconteceu essa semana, o que a gente pode esperar para a semana que vem. Bom, vocês estão vendo aí na tela S&P 500, como vocês podem ver, eu tenho um alargamento marcado aqui. Basicamente, o que isso diz? Não tem direção e a volatilidade está aumentando ao longo do tempo, o que é, enfim, bastante óbvio, né? A gente não vê o S&P 500 numa direção certa desde outubro do ano passado e, obviamente, a gente viu também a volatilidade aumentar bastante nas últimas semanas. É basicamente isso que significa um padrão de alargamento. Como eu falei, semana passada o mercado marcou fundo, essa semana, tirando hoje, né, todos os dias foram de alta. O mercado passou para cima das médias, a média de 200 que serviria como uma resistência. Ela já foi rompida também, o mercado já está trabalhando acima de todas as médias, o que é um comportamento de tendência de alta. Uh, não estou dizendo que o mercado está em uma tendência de alta, tá? Mas obviamente para que ele desenvolva uma tendência de alta, um dos primeiros passos é passar para cima das médias. Mas o mercado ainda precisa, as médias na verdade ainda precisam se realinhar, ou seja, 20 passar para cima da média de 50, passar para cima da média de 200. O mercado ainda precisa de um pivô de alta, que ainda não aconteceu, então minimamente para a gente ter um pivô de alta aqui, deixa eu só achar o desenho que eu estou procurando. Para a gente ter um pivô de alta aqui, minimamente o mercado precisaria fazer um pullback e depois voltar a subir. Óbvio que o mercado pode subir reto ainda, pode fazer uma recuperação em V, também completamente plausível. Seria isso aqui, e depois sim fazer o pullback e ativar um pivô de alta, são duas possibilidades. Mas os primeiros sinais de recuperação já apareceram. Como eu comentei no vídeo de semana passada, na semana passada a gente terminou deixando um candle que poderia significar alta na média de 50 do semanal, exatamente o que aconteceu. Essa semana vocês veem o semanal aqui fechando mais um candle de alta forte, voltando para cima da média de 20. Pelo semanal, sim, a gente tem uma tendência de alta claríssima, que inclusive dá fortes indícios de perdão, da gente atacar a máxima histórica semana que vem. Então, mesmo que nos tempos gráficos menores o S&P 500 ainda tenha bastante ruído e de uma perspectiva geopolítica ainda exista bastante ruído, como por exemplo desse cessar-fogo, sendo um cessar-fogo aparentemente parcial, porque o Estreito de Hormuz continua fechado, continuam acontecendo ataques. Então, geopoliticamente falando, a gente ainda tem bastante ruído. O gráfico semanal do S&P 500 deixa as coisas muito claras e ainda deixa bem óbvio que a tendência ainda é de alta. Para que ela se reverta de fato, a gente teria que perder o fundo de semana passada nos 6.300 pontos. Bom, todos os outros índices americanos vão estar fazendo basicamente a mesma coisa. Nasdaq exatamente o mesmo movimento, um pouquinho mais distante do topo histórico, mas o movimento é exatamente o mesmo. Hoje subindo um pouquinho enquanto o S&P cai, mostra uma dominância das techs. A gente percebe isso também pelo Dow Jones e RSP caindo mais do que o S&P. Ou seja, se a gente jogar aqui no mapa de calor, provavelmente a gente vai ver as ações de tecnologia subindo mais do que as ações de outros setores. Exatamente aqui, Nvidia, Broadcom, AMD, Amazon, verde no dia, enquanto as ações de vários outros setores estão no vermelho, como por exemplo saúde, finanças, enfim. E é isso, basicamente,
de modo geral, todos os outros setores, do E- todos os outros índices do S&P 500 seguem mais ou menos o mesmo movimento. Juros essa semana fazendo um pullback na média de 20, chegaram a tentar retomar a alta, mas enfim, acabou não acontecendo. Hoje a gente teve CPI de março que veio um pouquinho abaixo do esperado, o que é uma surpresa boa, né? Afinal de contas, em março a gente teve toda a questão do petróleo, que todo mundo sabe que ia aumentar a inflação, e de fato a inflação subiu, mas o fato dela ter subido menos do que o mercado projetava é um fato positivo, mas ainda assim não o suficiente para segurar os juros. Então a gente vê aqui juros de 2 de 10 anos subindo hoje. Continuo com a mesma visão de... É difícil, né? Um pouco difícil ter uma visão de tendência olhando puramente o gráfico nesses ativos, juros, petróleo também é um ativo que, enfim, eu não sinto muita segurança em fazer uma análise puramente gráfica, porque são ativos que são muito influenciados por fatores, ahn, enfim, muito imprevisíveis, geopolítica, por exemplo, mas a gente teve uma lateralidade aqui embaixo, que era um ponto bastante decisivo. O mercado rompeu também essa LTB, as médias se alinharam para cima, o movimento de alta foi fortíssimo, e agora o mercado está fazendo um pullback na média de 20, alinhada para cima. Isso daqui, querendo ou não, é um possível contexto do início de uma tendência de alta, que se acontecer pode ser bastante perigosa, e pode ser também, a gente pode estar vendo um cup and handle se desenvolvendo aqui no juro americano. A gente tem um fundo arredondado maior, está fazendo um fundo mais próximo dessa região de resistência aqui em cima. A tendência seria romper, né? Mas enfim, a gente sabe que muita coisa pode mudar, apesar de a perspectiva de inflação ela ser de certa forma negativa, obviamente, mas é, ser um pouco mais confiável. Enfim, a inflação tende a passar mais tempo nessa trajetória de alta ou de manutenção de uma inflação um pouco mais alta acima da meta do Fed, né? Não é algo que, enfim, a guerra acabou e agora a inflação instantaneamente vai abaixar. Não é o que vai acontecer, afinal de contas, houveram danos reais à infraestrutura de petróleo lá no Oriente Médio. Então, mesmo que o petróleo caia, muito provavelmente não vai voltar para casa dos 50 e pouquinhos dólares que a gente estava vendo no final do ano passado. Destaque para o PWZ, rompendo máxima do ano. Acho que ainda não chegamos em máximas históricas, mas estamos perto, exatamente. Estamos aí 13% da máxima histórica. É o maior valor do WZ desde 2008, que foi a nossa última máxima histórica. Se a gente for ver esse gráfico aqui, ele está muito bonito. Se a gente for usar a análise técnica de livro aqui, teria um alvo, aqui no caso está errado, né? Teria um alvo lá nos 190, 200 dólares para WZ, que daria um retorno aí de aproximadamente uns 350%, caso esse alvo seja realmente cumprido. Enfim, a Bolsa Brasileira se destacando, tem sido uma das bolsas mais fortes ao redor do mundo. Um único ponto de observação sobre esse movimento da Bolsa Brasileira é que, como ele está sendo muito dominado por fluxo gringo, a gente vê uma dominância muito grande das blue chips em detrimento das small caps. Se a gente for ver o Ibovespa está em máxima histórica, renovando máxima vários dias seguidos, mas o small, no caso, que é o índice de small caps, segue bastante defasado, certo? Então, enfim, um ponto de observação: no papel, os small caps tendem a performar bem quando a gente tem um ciclo de corte de juros, que é o que, enfim, o mercado precifica para acontecer esse ano no Brasil. Então, pode ser um setor da nossa bolsa que desenvolva nos próximos meses. DXY, semana passada eu falei sobre um rompimento para cima, acabou não acontecendo. DXY rompeu essa estrutura de triângulo ascendente
para baixo, rompeu a média de 20, a média de 50 para baixo também. Ainda tem essa região de suporte, seria a metade do desse retângulo e esse canal de alta que ainda ele não conseguiu confirmar o rompimento totalmente. Mas, se a gente for olhar aqui, acabei de reparar, pelo gráfico mensal a gente tem a inversão da média de 20 com a média de 50, e a última máxima do DXY foi justamente um pullback nessa média de 20. Isso daqui traz um viés extremamente baixista, inclusive isso me faz dizer para vocês aqui que é só questão de tempo até o DXY perder esse fundo, e a gente de fato vê um ciclo de desvalorização do dólar que a gente não vê há muito tempo, desde de 2003, 2002. Então seria mais um catalisador para mercados emergentes, para a bolsa brasileira, para metais. Então, e seria algo ruim teoricamente para o mercado americano, porque um dólar fraco, mundialmente falando, é inflacionário para os Estados Unidos. Então, querendo ou não, isso pode ser negativo para a bolsa americana. DBC, ETF de commodities, está demonstrando certa fraqueza. Dá para a gente ver um movimento parecido com uma deriva, está meio torto, vou ser bem honesto, mas a gente vê que o movimento das commodities perdeu momentum, ou seja, vinha subindo reto, tocava na média e subia, tocava na média e subia, e agora a gente já vê o mercado deixando candles menores, mais candles negativos, e a gente pode ver aqui também que a máxima ela tentou ser renovada diversas vezes e o mercado falhou todas elas. Isso daqui sugere que, a não ser que a gente tenha uma mudança muito grande em alguma das commodities que compõem esse ETF, a gente pode ver uma correção um pouquinho maior, talvez nessa média de 50, que já não é tocada há bastante tempo, seria um ponto importante e interessante de pullback, na casa aqui dos 27 dólares. E é isso, tem sido um ativo aí que tem performado muito bem também. Prata fazendo um movimento que é no mínimo interessante. Se a gente for ver, a prata rompeu essa LTB, basicamente aqui seria uma cunha dando uma continuidade para alta, porque a gente vem de uma tendência. Porém, a gente tem as médias alinhadas para queda no diário ainda, e o preço está exatamente nas médias. Então aqui é um ponto decisivo. Se a prata romper a média de 50, a gente passa a ver um cenário que eu não estava vendo para a prata há bastante tempo, que é um cenário de alta. Basicamente sugeriria um possível reteste dessa região dos 100 dólares. Caso a prata segure nas médias que estão alinhadas para queda, é bastante provável que a gente veja a prata voltando a retestar esse fundo na casa dos 60 dólares. Se a gente faz uma correlação aqui com o DXY e com esse gráfico mensal do DXY, a minha visão para a prata ela fica bastante altista, para ser bem sincero. Porque o DXY fazendo aquele rompimento ali implicaria em metais fazendo um movimento de alta. E a prata está exatamente no começo do que pode ser um movimento de alta. Se a gente tira as médias do gráfico, claramente isso daqui vira um movimento de alta. Você esperaria alta depois disso daqui. Bom, o ouro. Parecido com a prata, com a diferença de que não está no rompimento de uma região importante, mas fez uma recuperação relevante nas últimas semanas e está testando as médias do diário alinhadas para queda. Gráfico semanal. Até fez um pullback na média de 50 aqui, há 2 semanas atrás, porém, se a gente for olhar os candles compradores, eles não estão demonstrando muita força em relação aos candles vendedores. A gente tem esse candle gigantesco de venda aqui do meio de março, e se a gente for ver os candles compradores que vieram em seguida, eles não são nem um pouco relevantes em relação a esse candle. Então, curiosamente, o ouro ele passa uma leitura com um pouco mais de fraqueza altista do que a prata. Petróleo basicamente não conseguiu renovar a máxima, principalmente pela questão do cessar-fogo. Está em uma bandeira de alta nesse caso, né? A expectativa é que caso o mercado faça um movimento
técnico seria o rompimento para cima. A gente tem essa média de 50 junto com a linha de retorno do canal, que é um ponto interessante para voltar a subir. E aqui, como eu falei quando eu estava lá no gráfico do título de 2 anos, é difícil querer se basear 100% em análise técnica nesses ativos, porque são ativos que, enfim, são muito influenciados por fatores completamente imprevisíveis. Então a gente pode ter, enfim, no final de semana o cessar-fogo acaba e o petróleo abre com gap de 10% já. Ou a gente pode ter alguma coisa que diga que a guerra acabou de vez e que ela não vai voltar a escalar, enfim, no futuro próximo. O petróleo pode abrir com gap de 20% para baixo. Mas, graficamente falando, seria só uma correção para essa tendência de alta do petróleo. Caso o petróleo volte a subir, eu acredito nesse alvo de 133 dólares o barril aqui, que seria bastante preocupante. Commodities agrícolas, provavelmente o grupo de ativos mais sem graça que eu falo nesses vídeos. Nada para acrescentar, seguem basicamente o mesmo movimento lateral das últimas semanas. Estão aqui única e exclusivamente para acompanhar o ciclo das commodities. São commodities que demoram mais para responder em relação a commodities metálicas, por exemplo. Mas caso o DXY de fato faça aquele rompimento para baixo e as commodities voltem a acelerar, pode ser uma classe de ativo que pouca gente fala, mas que pode desenvolver um movimento de alta bastante relevante aí nos próximos meses ou nesse ano de 2026. Para finalizar, Bitcoin recuperando, fazendo um movimento de recuperação relevante essa semana, subindo aí 6%. Segue ainda também bastante sem direção, bastante lateral. Eu continuo olhando para o Bitcoin como num movimento corretivo, apesar de o Bitcoin estar rompendo a média de 50, já fez um pullback por cima dela. Caso ele rompa essa região de resistência nos 73 mil dólares e depois rompa esse topo do dia 17 de março nos 76, a gente teria ativação de um pivô de alta, que seria o primeiro indício para a volta de uma tendência de alta no Bitcoin. Tá? Eu não diria ainda que é uma tendência de alta completa, porque eu não teria as médias alinhadas, certo? Para mim a tendência de alta... Caramba, que dificuldade de achar o desenho aqui. A gente teria basicamente esse pivô de alta se formando, mas eu consideraria uma tendência de alta minimamente confiável somente quando a gente tivesse esse pivô de alta e a média de 20 e a média de 50 se alinhassem. Certo? Pelo semanal também a gente tem essa média de 20 caindo aqui, que pode ser um ponto de resistência para o Bitcoin jogar ele para baixo de novo, mais ou menos como aconteceu aqui nessa inversão e nesse reteste da média de 50 por baixo. Como eu tenho falado repetidas vezes aí, eu espero um fundo do Bitcoin para outubro, então se o Bitcoin voltasse a subir agora, seria um pouco antecipado em relação à minha análise. E, enfim, eu continuo baixista com o Bitcoin e até que o mercado me prove o contrário, que seria justamente a formação desse pivô de alta e o alinhamento das médias, eu sigo com essa visão de queda. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar alguma informação de valor para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo.